Quando nós vamos escrever um livro, a gente precisa escolher qual vai ser o ponto de vista narrativo que a gente vai usar. E como que a gente faz isso? A gente leva em consideração os movimentos do mercado dentro do gênero que a gente está escrevendo? A gente leva em consideração nossas preferências pessoais? Ou será que tem alguns critérios objetivos para a gente conseguir fazer essa escolha de uma forma mais assertiva? Eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudiosa incansável. Seja muito bem-vindo a mais um Diário de Estudo. Hoje eu vou começar a nossa conversa sobre ponto de vista dentro da escrita de ficção. Quando a gente fala sobre POV, o ponto de vista narrativo, a gente quer dizer a partir da perspectiva de quem essa história está sendo contada, ou essa seção de história, esse pedaço está sendo contado. É a lente pela qual os leitores vão observar aquela sequência de acontecimentos. E a escolha do ponto de vista da nossa história é uma escolha muito importante. Eu quero enfatizar essa parte de ser uma questão de escolha, porque, como a maior parte dos autores cristãos, eu também acredito que nossas histórias são em boa medida inspiradas por Deus. A gente recebe do Senhor uma mensagem específica para transmitir por meio daquela história, e a gente precisa fazer boas escolhas para que essa mensagem seja bem transmitida. Eu entendo que, assim como a gente recebe essa inspiração, a gente recebe duas responsabilidades junto com ela. Uma delas é cuidar para que essa história de fato reflita os princípios bíblicos, reflita os princípios que são a base da nossa fé, senão não é ficção cristã. E o outro aspecto é cuidar da qualidade dessa história. E eu acho que essas duas responsabilidades se complementam muito. A gente vai cuidar para que a ideia linda, maravilhosa e perfeita que Deus nos deu não fique enlameada com as sujeiras do nosso coração e acabe desviando do propósito central. E a gente vai cuidar para que as nossas falhas da escrita não atrapalhem também a mensagem que precisa ser passada. Então, a gente precisa ter um preparo teológico, a gente precisa ter muito cuidado no nosso estudo bíblico, ter muita responsabilidade com isso, temor ao Senhor, ser firme em oração, e a gente precisa estudar as técnicas de escrita, a gente precisa ter uma boa base de técnica mesmo, de como escrever de forma clara cada uma das nossas histórias, e isso passa por uma responsabilidade de saber escolher qual é o ponto de vista narrativo que você vai usar. E antes da gente prosseguir com quais são os pontos de vista possíveis, qual é a vantagem e desvantagem de cada um, eu queria fazer um clamor para vocês, um pedido de que você defina bem o seu personagem antes de avançar para cá, antes de avançar para a escolha do ponto de vista, porque você vai contar uma história sobre ele, sobre esse personagem. Se você não tiver clareza de quem ele é, você vai ter dificuldade de escolher como contar essa história. Entende? Porque a gente tem a inspiração central, a gente tem o propósito daquela história, aquela mensagem que tem que ser passada, e aí a gente precisa escolher quem é que vai ser essa pessoa que vai passar por essa jornada para que a mensagem seja transmitida. E a questão do ponto de vista narrativo é o como essa mensagem vai ser transmitida. Então, vai lá primeiro, define quem que vai passar por essa jornada para transmitir a mensagem, para voltar para cá e aí sim pensar em como essa mensagem vai ser transmitida, ok? Então agora sim, quando a gente está falando sobre o ponto de vista da história, a gente está falando sobre o narrador. Quem é o narrador dessa história? Ele pode ser um narrador externo, alguém que está observando a situação que está acontecendo com o personagem principal, né, com o nosso protagonista, ou ele pode ser o protagonista dessa história. E aí a forma que isso vai contar depende de de que pessoa a gente vai escolher usar. Se a gente vai escolher uma narração em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Esse tema do ponto de vista é um tema que é o meu queridinho, é o que eu mais gosto de estudar. E tem uma autora que é a minha preferida para falar desse tema, que é a Sandra Gert, que ela tem, na verdade, uma coletânea de vários pequenos livros, pequenos manuais para escritores. E eu acho o livro dela sobre o ponto de vista muito completo. Então, a maior parte das definições, a lista de vantagens e desvantagens que eu trouxe no vídeo para vocês, é tudo do livro dela.
Ele só tem em inglês, então também é mais um motivo para eu trazer esse conteúdo em português aqui para facilitar também o nosso trabalho como os escritores aqui no Brasil. A autora especificamente, ela traz 7 definições, 7 tipos de pontos de vista, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, aí terceira pessoa onisciente, terceira pessoa limitada, terceira pessoa profunda, terceira pessoa múltipla e terceira pessoa objetiva. A primeira pessoa é o mais tranquilo de passar direto para vantagens e desvantagens, porque ele é autoexplicativo, né? A própria pessoa que é personagem, que passa por todo o processo, vai contar a história para você. Ela vai contar como ela está se sentindo ou como ela se sentiu, se for uma coisa do tempo passado, dentro de toda aquela jornada. Qual que é a vantagem? Ele soa muito natural para escritores iniciantes, porque geralmente a sua inspiração pode vir de uma coisa que você viveu, ou de alguém que alguém próximo a você viveu. Então, ele é mais imediato, ele é um ponto de vista mais íntimo. Essa é uma das grandes vantagens dele, né? Ele aproxima bem com o leitor. Por isso que é muito frequente no gênero de jovem adulto, por exemplo. Né? Porque ele gera mais rapidamente essa identificação com o personagem principal. E também a vantagem dele é você conseguir manter consistência por um longo tempo, porque é a forma que você contaria também a sua história, né? Você fala, quando eu levantei, eu fiz isso, eu vi. Então você já está habituado com essa linguagem. Então quando você vai passar para a escrita, é mais fácil você manter a história toda dentro de uma narração consistente quando você está usando primeira pessoa. Quais são as desvantagens? Uma das principais desvantagens é que você vai limitar o escopo da sua história, porque você fica restrito a só o que o seu personagem pode ver, sentir, cheirar, experimentar. Então, se ele não tá numa cena da história, essa cena simplesmente não pode existir, ela não pode ser escrita, não tem como ser escrita, ele não estava lá para ver, ele não estava lá para experimentar aquele acontecimento. Então, tem esse tipo de restrição. Outra restrição é que você não pode revelar os sentimentos e pensamentos dos outros personagens. Qualquer percepção sobre isso vai ser limitada ao que o seu personagem consegue perceber. Então, isso interfere diretamente na sua narrativa, porque se o seu personagem ele não é alguém muito observador, tem vários detalhes numa cena que vão passar despercebidos para ele. E você não vai poder descrevê-los, porque passaria despercebido por esse personagem, né? Então, tudo isso fica em torno da personalidade dele, do que ele consegue ver, do que ele consegue experimentar. E também o leitor conseguir se envolver e permanecer até o fim na sua história depende muito do quão envolvente a voz do seu personagem é. Se ele for um personagem que é muito chato, a chance do seu leitor acompanhar ele até o final acaba sendo muito pequena, né? Como ele tem ele já parte da premissa dessa proximidade, de estar ali ligado a você, que está ouvindo a história dele, se você achar ele chato, você não fica conversando com uma pessoa chata, certo? A menos que você seja obrigado, né? Então, é um livro para a escola, é um livro para a faculdade, você pode ficar ali obrigado a ler até o final. Mas se não, você abandona o negócio. Você não vai querer ficar ouvindo o bate-papo, o monólogo que ele tá fazendo com ele mesmo. Outra dificuldade é que você não consegue criar um suspense por ocultação de informação, né? Porque se há uma informação naquela história que o seu personagem sabe, ele vai partilhar em algum momento da narrativa. Então, ele vai funcionar em livros de mistério, por exemplo, só se a proposta for que o seu leitor descubra junto com o narrador as peças do mistério. Aí funciona, né? Aí pode funcionar. Mas em outro contexto, não vai dar. Outro risco é você acabar passando tempo demais na cabeça do seu personagem e tempo de menos fazendo ele agir de alguma forma. Então, com o tempo, vai passar essa sensação de que nada está acontecendo na história, de que a história não avança. Outra desvantagem é que é muito difícil você descrever um personagem que é muito diferente de você, que tem uma personalidade muito distinta da sua. Porque você pode acabar escolhendo usar palavras que o seu personagem nunca usaria,
ou acabar sendo forçado a escrever coisas que você não pensaria, que você não agiria daquela forma, né? Então tem esse desafio também. E descrever o seu personagem sem uma boa razão também é muito difícil, porque a menos que a proposta seja mostrar que o seu personagem é muito narcisista, você não vai ficar, então, o meu nariz angular e meus olhos maravilhosos, fascinantes, não vai fazer isso, né? Então, trazer essa percepção sobre quem é o seu personagem também é muito difícil. Então, essas são as desvantagens que você encontra se você decide escrever em primeira pessoa. Ele também pode ser bem ruim para romance romântico também, porque você vai se ligar com esse personagem, né, com o protagonista que está contando a história, mas você vai ter dificuldade de aproximação com com o outro protagonista, né, com o par romântico. Então, tem que pesar muito bem as vantagens e desvantagens do que você quer fazer para a história. A primeira pessoa pode ser o ponto de vista narrativo certo para você se você quer que os seus leitores se liguem muito profundamente com o seu protagonista. E também se você está escrevendo uma história que é guiada pela jornada desse protagonista, né? Que a gente fala que é character driven, né? Dirigida pelo personagem. Então, os conflitos internos e o crescimento do personagem são os pontos principais. Isso, se essas duas coisas estão abarcadas ali dentro do propósito que você quer entregar na história, é possível você usar primeira pessoa. Não é recomendado você usar a primeira pessoa se o escopo dessa história é muito grande, se as locações são muito diversas, se tem dezenas de personagens e se você vai seguir ele por um longo período de tempo. É insustentável você fazer isso em primeira pessoa. Outra coisa também é se você tem cenas chaves que o seu protagonista não vai estar. Então, dentro da sua história você leva isso em consideração, não dá para fazer a narração em primeira pessoa. E também se você não tem confiança de que consegue criar um personagem com uma voz forte, com uma voz que engaje com a audiência. Aí seria muito arriscado você insistir na primeira pessoa, é melhor você tentar um dos outros tipos de terceira pessoa. A segunda pessoa é muito mais raro na escrita de ficção, né? Ela vai ser mais presente em manuais, em livros de receita, livros de autoajuda, que vai falar mais você faz isso, você faz aquilo, vai dar como se fosse uma sequência de instruções, né? Qual que é a vantagem que pode surgir se você escolher esse estilo narrativo? Algumas pessoas vão achar isso fresco e inovador, né? Tanto que é bem comum que apareça na literatura de ficção dentro de uma parte mais acadêmica, né? Porque estão testando os limites, testando as possibilidades, né? Porque quem é o personagem principal na segunda pessoa é o seu leitor. Então, pode funcionar para uma narrativa de jogos, né? Nos livros estilo Escolha Sua Aventura, né? Você chegou a esse ponto. Se você quer tomar essa decisão, vá para a página tal. Se você tomar outra decisão, vá para a página tal. Então, se você for construir esse tipo de história, se você quer tentar alguma coisa completamente diferente, esse pode ser um estilo narrativo interessante para você. Não é recomendado se você quiser escrever uma história longa, porque quais são as desvantagens desse estilo? A maioria das pessoas vai achar irritante. A escrita pode acabar se tornando monótona e também muitas objeções podem surgir por parte do seu leitor. Se você começar a descrever muitas ações do tipo, você comeu com pressa, você correu para alcançar o ônibus, e coisas que o seu leitor não faria, ele pode acabar falando, eu não faria isso, não seria dessa forma. Então fica cansativo para ele ficar sempre sendo contra uma coisa que você acabou de escrever, né? Então é mais fácil de abandonar isso, acaba sendo mais arriscado de fazer. Por isso não é tão frequente assim na escrita de ficção. Para começar a questão dos estilos de terceira pessoa, eu vou começar pela menos frequente também nos livros de ficção, que é a terceira pessoa objetiva. Ela é um ponto de vista mais frequente no cinema, porque é como se tivesse uma câmera. O narrador é uma câmera que está mostrando os acontecimentos. Então esse narrador, ele se mantém de fora da história e ele também não emite opiniões sobre a história, só observando. Por isso que é terceira pessoa objetiva. Quais são as vantagens? Esse tipo de narrativa vai forçar você a revelar as emoções por meio dos diálogos e das ações. Você precisa mostrar mais do que contar. Então,
Tem essa vantagem. Também ele pode ser usado para criar tensão e suspense por omissão de informação. Então você pode descrever uma cena sem dizer quem está vivendo. Você só mostra as ações daquela cena. E aí permite muito mais que o leitor tire as próprias conclusões. Então ele abre essa possibilidade de crítica e de análise para o leitor. Então ele tem essa vantagem. Qual que é a desvantagem? Ele é bem distante e impessoal. Então, os leitores eles estão muito mais consumindo informações do que sentindo o que está acontecendo na história. Pode ser o certo para você se você está escrevendo um thriller ou um livro de mistério, né? Porque você consegue ocultar bastante as informações pensando o que você mostra com a câmera e o que você não mostra. Contudo, ele não é para ser usado, não é recomendado que ele seja usado em todo o livro. Você vai escolher as partes que ele vai usar, que é uma coisa que acontece bastante quando você faz a escolha das terceiras pessoas. Elas são intercambiáveis entre si em alguma medida, né? A gente vai falando sobre isso conforme a gente for passando por cada uma delas, né? Então, quando você vai pensar em terceira pessoa objetiva, você vai usar em alguns pedaços quando isso for útil na história. Um exemplo, por exemplo, é se você tiver mesmo num livro de mistério, você pode mostrar a cena de assassinato, até a descrição do assassinato, sem dizer quem é que está vendo aquilo, né? Então ele pode ser uma peça interessante, ele pode ser um pedaço da história legal para você trabalhar. Narrador em terceira pessoa onisciente ou narrador onisciente, como o próprio nome diz, é aquele que sabe todas as coisas. Então ele sabe passado, ele sabe futuro, ele sabe o que está acontecendo naquele momento, ele pode se mover em qualquer direção ao longo da história e também para qualquer lugar, né? Ele sair de um lugar para outro no meio da narrativa acontece com muita facilidade. Ele também sabe o que está dentro dos personagens, então as emoções, os pensamentos, todos os detalhes. E ele pode, inclusive, falar com o leitor também. A coisa mais importante para se ter em mente com o narrador onisciente é que, assim como o narrador em primeira pessoa, ele precisa ter uma personalidade e uma voz muito marcante. Ele comenta sobre tudo. Ele tem um julgamento, ele tem um juízo de valor sobre todas as coisas de todos os personagens. Então ele vai trazer essas coisas com muita frequência ao longo de toda a narrativa. Quais são as vantagens da escolha do narrador onisciente? Uma delas é a facilidade de mobilidade, né? A flexibilidade, a liberdade que ele tem de mudar entre um personagem e outro sem fazer uma violação de ponto de vista ali, né? Também consegue mudar fácil de um local para o outro. Então ele pode ser muito útil para livros que têm múltiplas locações ou que ocorrem por um longo espaço no tempo. Outra vantagem é que você pode dar para o leitor informações que nenhum personagem tem. Não depende dos personagens saberem essa informação para você transmiti-la para o leitor, né? Você consegue falar diretamente com ele. Permite criar um certo suspense na narrativa, né? Então ele pode contar uma determinada situação e aí ele termina com mal sabia ela o que ia acontecer, né? Então é um exemplo bobo, né? Um exemplo simples, mas dá para entender, né? Ele vai contando pequenas coisas que podem somar como peça dentro do quebra-cabeça que o leitor está montando. Ele pode prover contexto para os personagens muito mais facilmente que qualquer outro ponto de vista, porque ele está externamente vendo tudo, sabendo de tudo, então ele consegue falar como estava a sala, a descrição do personagem é muito mais fácil de fazer, porque ele está contando para você como aquele personagem é, sem preocupação com a ciência que o personagem tem ou não. Então, tudo isso fica mais facilitado em narrador onisciente. E você não fica limitado ao vocabulário do seu personagem, porque isso acontece em qualquer outra pessoa que você escolher, que está limitada mais ao personagem. Você vai ter que obedecer o que o personagem diria, o que o personagem faria. Na terceira pessoa onisciente, não. O seu narrador, com a voz dele, vai emitir o juízo de valor dele do jeito que ele faria. Então, ele tem toda essa liberdade. Quais são as desvantagens do narrador onisciente? Ele é o ponto de vista mais distante e impessoal que tem.
Então os leitores não vão experimentar com profundidade as experiências dos personagens, né? Os eventos que acontecem junto com os personagens. Ele vai ver de uma forma filtrada pelas percepções do narrador. Outro problema é que aquela presença tangível daquele narrador, cheio de personalidade, cheio de julgamentos, é que você acaba se sentindo mais tentado a contar mais do que mostrar. Porque ele que está sabendo tudo, ele que está mediando essa relação do leitor com o personagem, né? É como se ele ficasse mesmo no meio, entre o leitor e o personagem. Então ele está dizendo para o leitor o que ele deve achar do personagem, dizendo para o leitor o que aquele personagem está sentindo. Ele vai sempre contando para o leitor o que ele tem que achar, né? Então tem essa dificuldade, tem essa desvantagem. Ponto de vista mais difícil de fazer bem feito também. A falha mais frequente que acontece é uma que eles chamam de head hopping, né? Que é ficar pulando de uma cabeça para outra, né? Conta o que um tá pensando, depois o que o outro tá pensando. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Tem que ter bastante habilidade para conseguir fazer um narrador onisciente que verdadeiramente conecte e que faça sentido com todo o texto. Uma vez que o narrador sabe de tudo, também é mais difícil construir algum nível de tensão, algum nível de suspense. Ou seja, para você conseguir superar esses desafios, superar essas desvantagens, você tem que saber muito bem trabalhar esse seu narrador. Quais são gêneros comuns que usam narrador em terceira pessoa? Sátira e comédia, porque como ele cria uma distância entre o leitor e o personagem, é mais fácil você achar graça do que ele está falando, porque é como se ele estivesse conversando só com você e vocês estão observando com graça o que está acontecendo ali com aquele personagem. Fantasia épica, ficção científica, ficção histórica, desde que seja uma ficção histórica com um escopo mais amplo. E é bem contraindicado para romances românticos, porque você precisa dessa ligação mais próxima com os personagens que o narrador onisciente não vai dar. Quando que ele pode ser adequado para a sua história? Quando a história ela é mais guiada pela trama do que pela transformação do personagem. Então a jornada toda é mais importante do que o que acontece ali nos menores detalhes dos personagens. Vai ter alguma conexão mediada pelo narrador onisciente, mas a mensagem central está na trama, não no personagem. Então pode ser muito útil se esse é o caso da sua história. Também pode ser muito útil para a sua história se o seu propósito, se o seu objetivo é que o leitor observe a uma certa distância o que está acontecendo, que ele analise junto com você o que está acontecendo. Então, pode ser uma boa escolha se esse é o caso da sua história. Outra forma também de você usar a narração onisciente é por curtos períodos da sua história. Então, para fazer uma pequena introdução antes de aprofundar na história do personagem. Então, como eu falei, a terceira pessoa, os vários tipos de terceira pessoa, eles são intercambiáveis se você fizer com muito cuidado, com muito critério. Então, não é um ponto de vista adequado se a sua história, se o ponto central dela, o eixo central dela é guiado pelo personagem, pela transformação do personagem. Lembra? Em contraposição com o que a gente falou da trama, né? Se a trama é o principal, a mensagem geral é o principal, o escopo é maior, narrador onisciente, boa. Se não, melhor não. Melhor evitar, melhor escolher outros estilos narrativos. Do ponto de vista da terceira pessoa limitada, vai narrar a história do ponto de vista de um personagem de cada vez, por isso que é limitada, né? Esse é particularmente o meu ponto de vista narrativo favorito, porque ele atinge o equilíbrio do melhor do mundo do narrador onisciente com o melhor do mundo do narrador em primeira pessoa, né? Ele vai trazer essas coisas para o meio. Ele tem um pouco da intimidade que a narração em primeira pessoa traz, porque você está focado no que está acontecendo num personagem só, e traz uma parte da informação que o narrador onisciente tem. Então você consegue ter essa liberdade de aproximar e afastar como se fosse uma câmera, né? Você faz um zoom out e descreve um pouco do cenário, fala de como estão as coisas e aproxima para falar mais intimamente daquele personagem. Então, esse jogo que a terceira pessoa limitada permite é uma coisa que eu gosto bastante, tanto
de ver ser explorado nas histórias quanto para escrever. A terceira pessoa limitada também tem outra vantagem, que é a de criar mistério por meio de mostrar ou ocultar informações, seja do leitor ou seja dos protagonistas, né? Isso vai ficar mais claro nos exemplos de terceira pessoa múltipla que eu vou dar mais adiante. E outra vantagem que está ligada justamente a isso é que você pode ter várias perspectivas dentro do mesmo livro. Quais as desvantagens? Ele está limitado a mostrar o que o personagem daquele ponto de vista nota. Então, assim como na primeira pessoa, se você tem um personagem que é observador, você vai conseguir descrever na cena tudo que aquele personagem notaria. É um personagem mais distraído, a forma com que você vai descrever a cena vai estar limitado ao que ele consegue captar diante da distração dele. Então, ele tem essa limitação. A desvantagem é que é mais difícil evitar a violação de ponto de vista em terceira pessoa limitada do que é em primeira pessoa, né? Em primeira pessoa, você vai tranquilamente, mantém a mesma consistência do estilo narrativo até o final. Nesse, você tem que prestar muita atenção para não fugir disso, principalmente se você estiver alternando entre ponto de vista de um personagem e outro. Então, você vai ter que cuidar para, na forma que você está escrevendo a cena, não parecer que você tem certeza do que está dentro do outro personagem, porque não é a história daquele personagem que você está contando naquele contexto, você está contando de outro ponto de vista. Então, você vai ter que se policiar mais por isso. E, de fato, a maior parte de falha de ponto de vista que eu encontro nas revisões de leitura crítica que eu faço é de quem faz narrador em terceira pessoa limitada, né? Fica às vezes trocando da cabeça de um personagem para o outro. Outra desvantagem, também ligado à semelhança com a primeira pessoa, é que é muito difícil você descrever o seu personagem sem ter uma boa razão para isso. Ele é um dos pontos de vista mais comuns, então é fácil você encontrar esse estilo narrativo em mais de um gênero de livro, né? Em qualquer gênero praticamente você encontra essa opção de ponto de vista. O que ele pode ser mais adequado quando você quer que os leitores se identifiquem com o personagem, tenham essa aproximação e também quer alcançar a audiência mais ampla possível, porque você consegue passar mais informações, né? Você consegue trabalhar mais personagens, inclusive, porque você consegue alternar essas nuances com a aproximação e distanciamento na narrativa. Ele só não é recomendado se você precisa que o seu leitor mantenha um olhar mais crítico sobre a história. Você quer esse distanciamento porque quer que ele tenha uma análise mais fina da sua história. Se não é esse o seu foco, você pode tranquilamente usar a terceira pessoa limitada, não importa o gênero que você está escrevendo. É difícil dizer que você errou escolhendo terceira pessoa limitada. A terceira pessoa profunda é um subtipo da terceira pessoa limitada. Então, ele vai revelar as emoções e pensamentos só de um personagem, né? Só daquele personagem no ponto de vista. Mas, nesse caso, quem narra a história é o personagem também. É como a narração em primeira pessoa, só que feita em terceira pessoa, né? O uso do pronome que é diferente. Em vez de você usar eu, você vai usar ele ou ela. E lembra, quanto mais o estilo se aproxima da questão da primeira pessoa, mais ele é ligado com o personagem. Então é uma narrativa que é praticamente saída da cabeça do seu personagem. Ela tem que estar carregada com a voz dele, tem que estar carregada com o pensamento dele, com o estilo que ele construiria as frases. A vantagem é que ele é tão imediato e íntimo quanto o ponto de vista em primeira pessoa, né? Então os leitores se conectam e se identificam mais facilmente com o personagem daquele ponto de vista. Ele acumula a vantagem de estar em terceira pessoa, que é você não precisa se manter no mesmo narrador, né? No mesmo personagem do começo ao final do livro. Você pode adicionar ponto de vista de outros personagens. Outra vantagem importante é que se você está escrevendo num ponto de vista profundo, é mais fácil você eliminar o contar e ampliar bastante o mostrar. Assim como ele acumula algumas das vantagens de primeira pessoa e de terceira pessoa, ele também acumula algumas das desvantagens. Então, como na primeira pessoa, ele depende que o leitor goste dessa narração, ele goste da personalidade desse personagem. Depende um pouco disso também. E pode ser mais difícil de escrever quando esse personagem é bem diferente de você.
Da mesma forma, você vai precisar ter cuidado para não ficar tempo demais na cabeça do personagem e pôr ele mais para ação, pôr ele mais para fazer coisas. Você também não pode mencionar o que o seu personagem não sabe. E da mesma forma, também pode ser difícil você esconder informações do leitor se aquele personagem logicamente saberia daquilo, né? Você vai acabar tendo que trazer ali no texto. É presente em vários gêneros na ficção moderna, mas ele tem ganhado um destaque especial nos romances românticos, porque você consegue trazer o ponto de vista do protagonista feminino e o ponto de vista do protagonista masculino. E aí você consegue alternar a percepção deles da história ao longo do tempo, por exemplo. E é o que nos leva, consequentemente, à terceira pessoa múltipla, que você vai trazer vários pontos de vista ao longo daquela narrativa. E aí, a questão do que a gente falou sobre você poder transicionar entre as questões de terceira pessoa é por isso. Você pode começar o seu capítulo com uma visão ampla de um narrador onisciente em uma ou duas frases, e aí você vai aproximando a câmera para a terceira pessoa limitada e vai falando sobre o personagem dentro da perspectiva dele e aprofundando ainda mais, trazendo na narrativa a forma com que ele faria, a forma com que ele pensaria, a forma com que ele falaria, indo para a terceira pessoa profunda e fazendo esse mesmo trabalho de aproximar e afastar a câmera, alternando entre os personagens que você quer trazer para a trama, né? Entre os pontos de vista dos personagens que você quer trazer. Vantagens: os leitores têm a possibilidade de conhecer mais de um personagem em profundidade. E você consegue criar tensão e suspense simplesmente por escolher que cena, quem vai fazer que cena. Então, por exemplo, você pode dar para o leitor informações que um dos personagens não sabe, mas o outro sabe. Então, você viu a cena acontecer, por exemplo, num thriller. Você viu o antagonista, o vilão ali plantando uma bomba embaixo da mesa do protagonista. Né? E aí trocou o ponto de vista, você tá ali com o protagonista entrando na sala, aí você tá com aquele suspense, com aquele... Essa bomba vai explodir, essa bomba não vai explodir, porque você tem informação que tem uma bomba lá, que o seu protagonista não tem. Então você consegue, com esse uso, criar esse tipo de mistério, né? Esse tipo de tensão. Você tem mais controle das informações que os leitores têm. Acrescenta outra vantagem da questão do mais próxima do narrador onisciente, porque permite você mostrar eventos que acontecem em locais distintos. Porque, às vezes, um personagem não tá naquela cena, mas o outro tá. Então, você faz a cena a partir do ponto de vista daquele personagem que tá naquele cenário que você quer mostrar. Dá para o leitor uma perspectiva mais ampla, ele dá uma visão mais completa da história. A desvantagem: ele é menos intimista comparado com um ponto de vista de primeira pessoa. E até o que eu estava falando no vídeo dos personagens, você se aproxima mais de uma pessoa com quem você gasta mais tempo. Então, se você ficar alternando muito de ponto de vista, né, esse é um problema. Você pode dificultar que o seu leitor se ligue com os personagens, né? Se conecte com eles, se você fizer alterações em pontos muito curtos. Outra desvantagem é que você precisa ter domínio da voz de pelo menos dois personagens, né? O estilo que cada um usa para construir a frase, as palavras que mais usam, isso precisa ser distinto. Senão vai ficar parecendo que é o mesmo personagem que está falando o tempo todo. Então você tem que conseguir fazer essa diferença entre as vozes narrativas. Se você não lidar bem cuidadosamente com essas transições de um ponto de vista para outro, o seu leitor pode acabar ficando confuso sem saber quem está falando o quê. E outro ponto é que toda vez que você muda de ponto de vista, você perde um pouco do movimento da história. Então a sua escolha de quando fazer essa mudança precisa ser muito bem pensada. Quando que ele pode ser bem adequado? Quando você tem dois personagens com um peso igual naquele livro, e quando você quer criar um suspense, dando ao leitor uma informação que um dos protagonistas não tem. Então, ele pode ser uma vantagem bem interessante para quem quiser trabalhar esses aspectos. Ele não é recomendado se você tem um único protagonista e os demais são todos personagens secundários. É muito ruim você ficar alternando entre o que ele está pensando e minúcias dos outros personagens, né? Isso vai acabar prejudicando o envolvimento do seu leitor com a sua história.
Então, você percebe que é muito limitado você pensar só no estilo narrativo que você gosta ou só no movimento que o mercado está mostrando? Né? Se você considerar ali o best-seller dos 2 últimos anos do seu gênero, você vê que não, normalmente o meu gênero escrevem em primeira pessoa, normalmente o meu gênero escrevem em terceira pessoa. Né? Então, esse é um aspecto para levar em consideração. Sim, vai levar em consideração se você gosta mais de escrever num jeito ou no outro. Sim, vai levar em consideração também. Mas você precisa trazer outros elementos para essa discussão. Que tipo de história você está escrevendo? É uma história que o andamento dela é movido pelo personagem? Ou ele é movido pelo enredo? Se é movido pelo personagem, tem um conjunto de pontos de vista que é melhor. E se ele é movido pelo enredo, é um outro ponto de vista que é melhor. Qual é o escopo dessa história? Ele é mais amplo, ele é mais largo, ele é mais estreito, né? As pessoas precisam de mais informação ou de menos informação para serem conduzidas ao longo da sua história? Número de protagonistas, qual é o nível de intimidade, qual o grau de intimidade que você quer atingir com o seu leitor? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Tudo isso você precisa pensar. Qual é a combinação de ferramentas que melhor conta essa história? Qual a combinação que vai tornar essa mensagem mais clara? E tem muito mais coisa para considerar do ponto de vista, né? Aqui, de uma forma geral, a gente passou por todos os estilos, vantagens e desvantagens de cada um deles, como pensar em selecionar ele para sua história. Mas dá para estudar mais sobre como mesclar esses pontos de vista, né? Principalmente primeira e terceira pessoa. Dá para estudar sobre como manejar esse distanciamento, né? De aproximação e distanciamento de câmera, para que isso seja bem feito, para que envolva o leitor na história, né? Sem trazer nenhum tipo de distanciamento que barre a leitura dele. E, inclusive, dá para trazer também a aplicação de vários exemplos práticos, né? Como alguns dos livros que a gente conhece, alguns dos livros que a gente tem lido de ficção cristã têm aplicado cada um desses princípios na escolha narrativa. E olha, eu acho que esses são os 2 pontos que eu mais gosto de estudar mesmo, criação de personagem e o ponto de vista narrativo. Então, são os primeiros aspectos que eu observo em algum texto que eu estou fazendo a leitura crítica. Vou ver como está a construção do personagem, se ele mantém consistência ao longo do texto, como que é a curva dele, faço todas essas análises e também vou revendo direitinho como está o ponto de vista descrito ao longo do livro, se está bem aplicado, se a voz do personagem está clara, se a mensagem está sendo bem transmitida. Então eu vou observando cada um desses detalhes, né? Quem teve a oportunidade já de ter o texto passando pela minha mão já percebeu isso, né? Eu vou notando bastante detalhes mesmo ao longo de todo o texto, e eu acabei de concluir meu último trabalho de análise nisso, inclusive. Então, a minha agenda de agosto e setembro está aberta. Se você quiser que eu faça a leitura crítica do seu texto, me chama no Instagram ou manda e-mail para jessarriqueirosa@gmail.com, que a gente vai combinando como fazer o melhor arranjo para você. Foi uma delícia falar sobre esse tema com vocês. Eu gosto bastante, ele tem bastante complexidade, né? Bastante profundidade. Então, se ficou alguma dúvida, traz aqui nos comentários, me chama no direct do Instagram, que a gente vai trabalhando cada um desses pontos para que seja útil de fato para vocês, né? Para que consiga fazer vocês avançarem nas suas histórias. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o seu colega escritor. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.